A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos falar sobre a criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Moisés, o autor do livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu sobre a criação do mundo. Mas a primeira pergunta que sempre fiz ao ler Gênesis 1 é: por que a terra era sem forma e vazia? Quando Deuteronômios, capítulo 32, versículo 4, num cântico de Moisés que exalta a Deus e a sua grandeza, ele diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Se a obra de Deus é perfeita, por que aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra está imperfeita? Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja as palavras formou e estabeleceu. Formou, do hebraico yatzer, se traduz formou ou moldou. A palavra estabeleceu, do hebraico kun, se traduz firmou ou fixou. Então nós vemos que Deus criou os céus, moldou a terra e a fixou no lugar perfeito do universo, para que fosse possível a vida. Deus não criou a terra vazia, mas a formou para que fosse possível a vida. Mas o que fez a terra sem forma e vazia? A resposta está no próprio versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Havia trevas sobre a face do abismo. A palavra abismo, do hebraico terrum, se traduz profundezas, se referindo às profundezas do mar. A terra perfeita fora coberta pelas águas das profundezas do abismo, como vemos no dilúvio de Noé, em Gênesis capítulo 7, versículo 11, que diz: Romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Aqui não só choveu 40 dias e 40 noites, mas também as águas vieram debaixo das profundezas do abismo. Então nós vemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a criação da terra foi feita perfeita. É nessa terra que existiu dinossauros. Nós temos os fósseis que provam isso hoje. Existiu os seres humanos, mas talvez esses não fossem a imagem e semelhança de Deus. Mas algo aconteceu, um julgamento, um juízo, cuja condenação foi a terra coberta pelas águas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: E a terra era sem forma e vazia. A palavra era, do hebraico hayá, se traduz tornou. Então fica: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então o que nós vemos em Gênesis capítulo 1, nos 6 dias da criação, foi a restauração da terra feita sem forma e vazia, de Gênesis versículo 1. No versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra haja e houve é a mesma palavra hebraica hayá. Então fica: e disse Deus, torne a luz, e tornou a luz. E no versículo 6 vemos a mesma coisa: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E fica então: e disse Deus, torne uma expansão no meio das águas. E no versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Aqui nós vemos que a porção seca, a terra, não foi criada, só foi retirada das águas, a qual havia sido coberta. Nós vemos que Deus, ele repreende as águas para que volte aos seus lugares. Vamos ver agora em Salmos, no capítulo 104, versículos 5 e 8. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobristes com um abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundastes.
Neste salmo, Davi está se referindo a Gênesis 1. No versículo 7 diz que as águas fugiram, a repreensão de Deus. A voz estrondosa de Deus se apressaram e voltaram aos seus lugares. Esse é o acontecimento de Gênesis capítulo 1, versículo 9, o que ocorre somente no terceiro dia da restauração. Não se refere ao dilúvio de Noé, no capítulo 8 de Gênesis. Do versículo 1 ao 14, diz que aos 40 dias do dilúvio, Deus fez passar um vento sobre a terra e o dilúvio cessou, mas as águas foram baixando, como diz lá na palavra, foram minguando lentamente, tão lentamente que Noé e sua família ficaram 375 dias dentro da arca, 1 ano e 10 dias, aguardando que as águas baixassem. Mas o mais impressionante está em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 5 e 7, onde Pedro, falando dos falsos mestres, escarnecedores do Evangelho, que eles voluntariamente ignoram que já houve na terra 2 juízos e que haverá um terceiro juízo, que será pelo fogo, e a terra será novamente restaurada. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Agora vamos prestar bem atenção no que Pedro quis dizer. No versículo 5, Pedro diz: já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Esta é a terra de Gênesis 1, versículo 1, feita perfeita, que ficou sem forma e vazia, coberta pelas águas, que Deus tirou das águas e no meio dos mares subsistem. No versículo 6, Pedro diz: o mundo de então. Esse é o mundo que Deus restaurou em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 em diante. Esse pereceu pelas mesmas águas e foi coberta pelo dilúvio na época de Noé. No versículo 7, Pedro fala: os céus e a terra que agora existem. Esse céus e terra que agora existem é dos tempos depois do dilúvio até os nossos dias. É esses céus e terra que se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então nós vemos aqui 3 mundos, 3 eras e 3 juízos. Agora vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Da palavra mundo aqui, do grego aion, se traduz eras. Então nós entendemos que 3 eras foram criadas pela palavra de Deus. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.